Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje quem vai contar a história do DVD sou eu. E essa história tem muita coisa a ver com oração. Então já que a gente começou falando de oração, vamos começar com oração. Então vamos fechar os olhos e orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado porque o Senhor está aqui com a gente, Pai. Muito obrigado por o Senhor cuidar de cada família. Muito obrigado por o Senhor cuidar do papai, da mamãe, de toda a nossa família, Pai. Venho te pedir que o Senhor nos abençoe, cuide de nós, continue cuidando de nós, Pai. E que o Senhor nos ajude a entender e a praticar a sua palavra no nosso dia a dia, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome santo de Jesus, amém. Então, crianças, vamos para a história. Oi, crianças, então vamos para a história. Então, a história que eu vou contar hoje vai contar a história, um pouco da história de Pedro. E nesse momento da vida dele, ele estava, sabe aonde, crianças? Ele estava na prisão. Crianças, era um momento bem difícil ali. Eu vou contar essa história e ela vai estar ali baseada no livro de Atos dos Apóstolos, crianças, ali no capítulo 12, dos versículos 1 ao 19. E nessa época ali, sabe o que estava acontecendo? Tinha um homem, um rei, e esse rei se chamava Herodes. Sabe o que ele estava mandando fazer? Ele estava mandando prender todos os cristãos. Sabe para quê? Para maltratá-los, crianças. E chegou até a vez de mandar matar. Ele mandou matar o apóstolo Tiago, crianças, inclusive, que é o irmão de João. Tudo porque, para os judeus acreditam que Jesus, ele não é o filho de Deus. Para eles, Jesus foi apenas um homem comum. Alguns judeus alguns eram homens maus, eles gostaram tanto de ter acabado com a vida de Tiago, que junto com o rei Herodes planejaram algo terrível contra Pedro. Sabe o que aconteceu, crianças? Ele foi preso e muitos guardas tomavam conta dele. E ao todo eram, sabe quantas pessoas, quantos guardas? Eram 16 guardas. Nossa, crianças, realmente muita gente para cuidar de uma pessoa, né? E crianças, eram muita gente para tomar conta de uma pessoa por um homem que não tinha feito nada de errado, né? Como é que será que Pedro ficou? Ele ficou alegre? Ele não deve ter ficado alegre, né? Porque era uma situação bem complicada. O seu amigo tinha acabado de ser morto. Na cadeia, o Pedro, ele deve ter imaginado também que poderia ter acontecido, porque o rei também poderia ter mandado ele ter o mesmo fim que o Tiago, né, crianças? Mas aí, imagina a situação. Depois ali de um tempinho, chega de noite. O que a gente faz quando tá de noite? A gente vai fazer o quê? A gente vai dormir. E aí, sabe o que acontecia? Pedro dormia, sabia? Porque ele sabia que tinha alguém, e esse alguém era Deus, que cuidava dele. E Deus estava com ele. E quando as pessoas da igreja ficaram sabendo dessa prisão de Pedro, o que vocês acham que essas pessoas fizeram? Essas pessoas, elas tinham perdido um dos seus líderes, né? Que Pedro era um dos líderes da igreja. Mas não, o que vocês acham que eles fizeram? Eles foram lá, bolaram um plano para resgatar Pedro, ou sei lá, falar com o rei, alguma coisa do tipo? Vocês acham que eles fizeram isso? Não, eles não fizeram nada disso. A igreja começou a orar. Isso mesmo, pessoas. A igreja começou a orar. Todos oraram muito, pedindo para que
para Deus para que Pedro fosse liberto. E enquanto eles oravam, aconteceu algo maravilhoso. Lá na prisão, enquanto Pedro ele dormia no meio daqueles soldados, um anjo apareceu de repente. A cela ficou toda iluminada, mas os guardas, eles não acordaram não. O anjo tocou o ombro de Pedro e deu a seguinte ordem: levante-se depressa. E então, as correntes quebraram, crianças. O anjo pediu, né, para ele se arrumar, colocar uma capa e seguir ele, né? E Pedro fez tudinho que o anjo mandou. Mas ele ainda estava meio zonzo, né? Ele tava, gente, o que está acontecendo? Como assim? E ele não sabia que aquilo tudo estava acontecendo ou se era algum tipo de visão que Deus tinha dado para ele, né? Ele foi caminhando atrás do anjo, ele caminhou e eles passaram pelos corredores da prisão. E quando chegaram no portão principal, aquele portão enorme de ferro se abriu. Quem será que fez as correntes e o portão se abrirem, crianças? Vocês fazem ideia? O anjo saiu e quando Pedro passou ali pelo portão e o anjo foi embora, né? Só naquele momento ele entendeu que aquilo era uma coisa bem real, que aquilo estava acontecendo realmente, né? E que Deus ele tinha mandado um anjo para resgatá-lo. Então Pedro resolveu ir para a casa da mãe de João Marcos, a senhora Maria, onde ele sabia que vários cristãos iam estar ali reunidos. Os cristãos daquela região, eles costumavam se reunir na casa daquela senhora. Quando Pedro bateu no portão na casa de Maria, veio atendê-la uma empregada chamada Rodi. Essa menina, ela estava junto com os irmãos e orando pela vida de Pedro, né? E quando reconheceu a voz de Pedro do outro lado da porta, ela ficou muito surpresa, muito feliz, crianças, que até se esqueceu de abrir a porta e saiu correndo para contar às pessoas que oravam quando chegaram lá. Gente, Pedro foi liberto, ele tá ali fora, que maravilha! Mas as pessoas não acreditaram na pequena Rod e falaram: nossa, você tá doida, você tá muito doida. Mas ela insistia: não, gente, eu não tô doida não, ele tá aqui, eu vi, ele tá livre, Pedro tá livre. Enquanto isso, Pedro lá continuava batendo, tipo assim. E finalmente eles abriram a porta, né? E quando viram que era Pedro mesmo, eles ficaram muito assustados, né? Pedro, ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor tinha tirado ele da prisão, toda a história. Quanta alegria tomou conta de todos. Eles ficaram muito felizes e oraram, inclusive, a Deus, agradecendo, né? E eles oraram a Deus e Deus respondeu a oração, né? E Deus está sempre perto de nós. Enquanto isso, lá na prisão, os soldados eles não sabiam explicar o que tinha acontecido, né? O rei Herodes ficou sabendo, mas não fez nada não. E foi embora para outra cidade. E não fez nada e foi para outra cidade. Pouco tempo depois, sabe o que aconteceu, crianças? Esse mesmo rei Herodes, morreu de repente. E assim terminei um pouco da história ali de Pedro, a história de Pedro na prisão. Então, crianças, a gente viu nessa história o quanto o pessoal lá, eles estavam aflitos, mas ao mesmo tempo eles fizeram o quê?
Eles fizeram um plano mirabolante para resgatar Pedro da prisão? Não. Sabe o que eles fizeram? Primeira coisa que eles fizeram, ir lá e orar para Deus. Então, crianças, vocês sabiam que vocês também podem orar para Deus? Crianças, vocês podem orar para Deus também. Não só para pedir coisas, para pedir proteção, mas vocês podem e devem orar para Deus também para agradecer a Deus. Imagina, crianças, quando a comida que a gente come, por a gente ter uma casa, por a gente poder ficar quentinho no frio. Imagina quantas pessoas estão sofrendo ali com o frio e a gente tem essa oportunidade. Deus nos dá tudo, né, crianças? Então, e é uma coisa que a gente tem que pensar também, crianças, é que Deus nem sempre responde do jeito que a gente quer, mas do jeito que Ele quer. E o que Ele quer é sempre o melhor pra gente, crianças. Então, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. E tchau, tchau!